Aê, acho que a gente já tá. Temos. Aê, olá, olá, já estamos. Já estamos. Já estamos. Tudo bem, gente? Vocês estão conseguindo me escutar? Olá, vão dizendo aí se tá tudo bem com a conexão. Se vocês estão conseguindo me ouvir. Boa noite. Sim, olha aí, um dos nossos convidados já está na área. O Thomas. A irmã Luzirene que vai nos ajudar. E, sério, desde já agradeço muito a participação. Gente, alguns eu tô conseguindo acenar e outros não. Tá ouvindo bem? Amém, glória a Deus. Vamos esperar aqui o pessoal entrar. Já faz o seguinte, colabora com a gente. Pegue o aviãozinho que tem aqui embaixo, uma setinha, e daí você já começa a convidar, assim, todo mundo dos seus contatos, dos seus seguidores no Instagram, pra gente fazer uma live muito legal hoje, pra glória de Deus. Pra glória de Deus. Amém. Amém, glória a Deus. E aí, gente, me contem como é que vocês estão. Estou esperando, acredito que todos estão aqui comigo. Acho que todos estão aqui comigo. Já vão, os irmãos já vão pedindo aqui para entrar, para solicitar. Mas antes disso, deixa eu atualizar para vocês uma coisa bem legal. Tudo isso tem um propósito, essas lives que vem acontecendo. Qual é esse propósito? Conferência Juba Cais. Se ano passado foi bom, e se você esteve e sabe que foi bom, imagina como é que vai ser esse ano. Esse ano tá cheio de novidades. Muitos pregadores diferentes nós vamos ter. Assuntos diferentes, assuntos polêmicos nós iremos abordar. Prêmios. É porque eu não posso dar muito spoiler. Mas, gente, sério. Se fosse você, eu não perdia. Dia 30 desse mês, tá aí. Já tá chegando. Dia 30 desse mês. Não perde. Conferência Juba Cais. E mais legal ainda, não sei se vocês estão sabendo, que a gente está negociando. Se o pessoal que tiver, né, lido todo o nosso e-book, que foi feito com muito amor, com muito carinho, vai ter prêmio. A pessoa que foi a primeira inscrita vai ter prêmio também. Então, assim, gente, vocês não podem ficar de fora. Existe um lugar melhor que crente adorando ao Senhor, se alimentando da palavra e fisicamente também, louvando ao Senhor e ainda ganhando presente. E melhor de tudo, de graça, você não paga nada. Então assim, né,
você não tem nada a perder, só tem a ganhar. Então vamos lá. Dia 30 de julho, conferência Jubacais. Já corre lá. É bom é que o nosso líder e o nosso preso, ele já ajuda. Onde é que eu me inscrevo? Na nossa bio aqui do nosso Instagram, a gente tem um link lá, o acesso. Então você corre, se inscreve, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Tá bom? Eu gostaria de pedir para os nossos convidados já solicitarem para entrar aqui na live, para a gente estar iniciando a nossa conversa. Hoje o tema vai ser sensacional. O tema tá sensacional e eu tava com muita saudade de participar aqui com vocês. Eu vou colocar aqui o nosso irmão Carlos e o nosso irmão Thomas. Acho que é Thomas que se fala. Olha aí, o nosso irmão Carlos já é o primeiro a entrar. Opa, boa noite. O irmão é Thomas ou é Tomás? Graças para meus irmãos, é Tomás. Tomás, já tá entrando. E também eu vou convidar aqui a nossa irmã, porque a gente tá muito chique, né? A gente tá muito chique, que nós vamos ter o irmão que vai nos ajudar a fazer a interpretação com Libras. Eu acho muito lindo como Deus, ele opera, não privando de conhecimento para nenhuma pessoa. Então, eu desde já agradeço muito a irmã Luzirene pela disponibilidade, por estar nos ajudando, tá bom? E antes de tudo, antes de vocês até se apresentarem, nós vamos orar para iniciar mais uma live aqui, tá bom? Senhor Jesus, muito obrigado, Pai, pela Tua graça, pelo Teu amor. Muito obrigada, Senhor Jesus, pela oportunidade de poder falar do Teu nome, de poder aprender mais de Ti e principalmente de poder compartilhar o Teu Evangelho. Nos enche, Senhor, de conhecimento, nos enche de graça e que a Tua presença esteja entre nós e que ultrapasse cada tela de celular, cada tela de computador, de algum dispositivo onde essa live possa alcançar, Senhor Jesus. Tu és único na nossa vida. Muito obrigada. Amém. Então, gente, eu acabei de lembrar que eu não me apresentei, mas como todo mundo sabe, meu nome é Thalita. Eu sou da Primeira Igreja Batista em Cidade Universitária. Nós estamos na liderança da juventude, juntamente com outros também líderes. E nós trabalhamos também com discipulado. Só que hoje eu não vou falar, né? Hoje eu só vou intermediar essa conversa com esses líderes que cheio de conhecimento e eu quero aprender hoje com esses homens de Deus. Então, Carlos, por favor, Carlos, se apresente para nós. Bem, gente, boa noite a todos, boa noite o povo da Jubacais, amigos que estão aqui nos assistindo. É um prazer estar com vocês. Eu sou Carlos Oliveira, sou diácono, já trabalhava com adolescente, né? E quem já leram aí nos posts, né, é a minha formação, então não preciso ficar dizendo. Só que eu fico muito feliz de estar com vocês e conhecer também o pessoal que daqui a pouco ele vai conhecendo e trocando ideias também. É uma alegria estar aqui. Ai, que bom. E agora, Tomás? Boa noite, meus irmãos. Meu nome é Tomás Severo.
Eu sou membro da Igreja Batista Central do Ibura e estamos lá como seminarista da igreja. Já atuamos como na liderança da juventude, já estamos indo para o quarto ou quinto ano. Quinto ano já. E esse ano também estamos como segundo vice-moderador na igreja. Tenho a honra de ser colega de classe de Luan. Vocês estão muito bem de presidente, viu? Luan é um homem de Deus e que tem se dedicado muito ao ensino, ao aprendizado. A gente aprende muito com o Luan. Eu também gostaria de falar aqui que eu vi algumas pessoas subindo, que apareceram. Veridiano Pantarotto, pastor Veridiano Pantarotto, que está lá na Itália. E foi um discipulador meu. Ele foi meu professor de EBD, quando eu nem pensava ir para o seminário. Ele concluiu o seminário dele, foi ordenado, está na Itália agora. E aqui a gente está vendo o fruto do discipulado, né? Alguém que me discipulou está aqui na nossa live, que eu nem sabia. E hoje nós estamos aqui para falar sobre esse tema, que é a importância do discipulado. Olha aí, que coisa boa. Então vamos começar, né? Quando eu falei lá, fiz um grupo no WhatsApp. Eu acredito que foi o Carlos falou, mas tem muita pergunta. Acho que o tempo nem vai dar direito. Mas assim, é um tema tão bom, tão gostoso de se trabalhar. E um tema que realmente a gente precisa, eu acredito que é algo que a gente realmente precisa ter em prática. É algo que é necessário e que é ensinado e que Jesus vem, nos traz e é uma ordenança, né? Mas eu não vou ficar me prolongando e eu gostaria de saber de vocês dois. Como o título de hoje da nossa live é a importância do discipulado, e eu gostaria de que vocês dois trouxessem, né, uma definição do que é para vocês o discipulado e como é que ele interfere diretamente aí na igreja, na caminhada cristã. Tomás, quer ficar à vontade? Não, pode começar o senhor. Ok. Bem, acreditamos que o discipulado é uma ferramenta de capacitação do cristão para o seu conhecimento de Deus e conhecimento de si mesmo e amadurecimento da sua fé. Linhas rápidas, seria mais ou menos esse discipulado. A gente se baseia na ideia também do texto de Oséias, capítulo 3, quando ele fala: conheçamos e prossigamos em conhecer a importância de conhecer o Senhor. Então, o discipulado está aí também nesse. Eu posso prosseguir, né? Antes de falar de discipulado, eu acho que a gente precisa sempre esse texto também que o irmão Carlos falou, mas eu sempre lembro bastante da grande comissão, né? Jesus falou lá em Mateus 28, 18 ao 20. Jesus vai começar dizendo que foi dada a ele toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo e ensinando a obedecer tudo que eu ordenei, né? E aí ele vai dizer que estará conosco até o fim dos tempos. E aí quando fala em discipulado, a gente tem que entender primeiro, tem um grande fundamento, né? Toda a autoridade foi dada a Jesus Cristo, nos céus e na terra. Então, o discipulado eu entendo como um encorajamento, a gente encorajar intencionalmente e treinar esses discípulos de Jesus com base naquilo que Jesus nos ensinou. E ter um relacionamento muito amoroso, porque Jesus teve um relacionamento amoroso com os seus discípulos. E quando a gente fala em relacionamento amoroso, não é só passar a mão na cabeça, não. É ensinar, às vezes corrigir, mostrar que está errado. Tudo de acordo com o fundamento do discipulado, que é a vida e a obra de Jesus Cristo. Então eu entenderia assim, o discipulado. É até a questão que o apóstolo Paulo vai falar, não é? Em 2 Timóteo, ele vai observar que a palavra de Deus, justamente, ela é apta para o ensino, para a correção também. Então, na questão do discipulado, no aprendizado do discipulado, a gente trabalha também isso. Agora, é claro, né? Como você mesmo falou, questão de amor, compaixão, né? Compartilhamento, aquela intimidade, o seu áudio está oscilando um pouquinho, meu irmão. E você poder corrigir, fazer correções com amor, né? Correção com amor. Uma das perguntas que eu coloquei também, e eu vou, já como a gente está
já definiu, né? E eu acredito que muito disso veio um propósito, né? Que é justamente essa questão de levar o conhecimento, mas na parte pessoal, que seria o propósito do discipulado em si. Eu sei que é ensinar, mas tem algo a mais que a gente possa ter como propósito do discipulado na vida do cristão e nós, como cristãos, na vida do próximo também que não conhece, né, a Deus. Eu entendo o Podemos pensar discipulado. assim. Ah, por Não, favor, pode fale. falar. Não. Se a gente for ver a questão do termo discípulo, né? O discípulo, ele era um aprendiz, um estudante. Ele tinha um mestre, né? O discípulo não é só na questão da nossa religião, não é só no cristianismo. Existiam os discípulos dos grandes filósofos gregos. Enfim, todo mestre, toda a pessoa que tem algo a ensinar, ele vai ter um discípulo que é aquele que vai aprender. E aí o discipulado cristão é justamente ser um seguidor de Cristo. É você entender que agora a prioridade não é o que você quer, mas é aquilo que Cristo quer para você. Então, alguém que vai ser discipulado, primeiro ele vai ter que aprender que ele tem que se esvaziar dos seus desejos, do seu orgulho, da sua vaidade, e deixar que Cristo lhe encha novamente. É uma nova criatura de fato. É você entender aquilo que Cristo tem para você, e as pessoas vão começar a enxergar em você essa diferença. Porque aquela ideia que tinha assim antigamente, né, que tinha na época de Cristo, ou até antes de Cristo mesmo, que o discípulo ele era reconhecido porque ele seguia um mestre. Um discípulo de determinado mestre, por onde ele passava, as pessoas sabiam, aquele ali é discípulo de determinado mestre. Então, o discípulo de Cristo também tem que ter essa característica, de onde a gente passar. Tem aquela frase clichê, né, que eu não concordo muito, mas em parte é verdade, que pregue, se for preciso, fale da palavra. Tem gente que usa essa frase, né? Mas assim, às vezes, mesmo se você fala da palavra, a sua vida vai testemunhar a palavra. Então, um discípulo é aquele que, por onde passar, as pessoas vão apontar aí, aquele realmente é um cristão, porque a vida dele transmite a vida que Cristo viveu, mesmo com nossas falhas e limitações. Exatamente. Aquele, assim, Efésios capítulo 5, ele vai dizer que, portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Né? Paulo vai dizer, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E é interessante que a gente, nessa observação que o Márcio fez, lembra justamente Pedro e João, quando foram levados ao Sinédrio, né, que estavam pregando o Sinédrio, e curaram o estado, e foram levados ao Sinédrio por conta disso, foram presos. E ele, na reunião do Sinédrio, no texto, vai dizer que eles sabiam que eles eram homens letrados, mas, pelo jeito deles falarem, eles sabiam que havia um estado. Eles estavam evitando o texto, então eles percebiam na fala deles, na forma de agir deles, que eles tiveram a oportunidade de perguntas. Então, isso é um grande exemplo, mostrando que é o propósito imitadores. Nós temos imitadores do nosso mestre, né? Seguir os passos do nosso mestre. Aí também eu penso igual mais uma frase, né? Fala mais perto, Carlos. Se for possível, pregue, né? Mas na realidade a gente tem que pregar, de qualquer forma tem que pregar. Com a nossa vida, com a nossa voz, a gente tem que pregar o Evangelho, né? E a gente, nosso modo de viver, vai mostrar que nós somos diferentes. As pessoas precisam ver em nós Cristo em nossas vidas, né? E Cristo é uma pessoa que tinha amor, compaixão, e ele demonstrava isso. E ele pregou, né? Ele estava pregando, e seus amigos, né? Eles fizeram a mesma coisa, pregaram, e então ele faz para ele. Ah, ok. Então, estão dando uma dica aqui, pediram para mutar. Será que é isso que está fazendo cortar o áudio? O meu vocês estão escutando? É porque eu tô com fone, eu acho que o fone ajuda, né? O fone. Eu não estou com fone. É só o seu, irmão Carlos. Quando o senhor for falar, o senhor se aproxima mais do microfone para gente. Tá com a cara assim, mas...
Eu acho, mas já tá dando para escutar melhor. Eu acho muito interessante isso tudo que vocês trouxeram e como que isso gera, como que a intimidade com Cristo ela gera isso, né? A partir do momento a gente vê que a partir do momento que a gente começa a ter intimidade com Cristo, intimidade com a palavra e esse conhecimento, automaticamente a gente começa a transbordar e a se parecer mais com Cristo. Acho que vai direcionando tudo isso que vocês vêm tratando e vêm falando. Uma das perguntas que eu estava trazendo e fiz para vocês também, e eu acho que acredito que acho que o próprio Tomás já respondeu, se existe mais de um tipo de discipulado. E se existe, né, qual seria algumas diferenças? Tu pode citar para mim, Tomás? Pessoal, aqui um pouco mais, vamos dizer assim, tecnicamente, a gente poderia ver dois tipos de discipulado e um se divide em outros tipos. Existe o que vão chamar de discipulado vertical, que seria quando Jesus chama os seus discípulos, segue-me. Ou seja, o discípulo, ele primeiro, antes de tudo, ele tem que estar conectado a Cristo. Então, o Espírito Santo me converte, né? Ele me convence do pecado, da justiça e do juízo. Ele vai me conduzir a ser um seguidor de Cristo. Então, o discipulado vertical seria justamente eu estar conectado com Cristo e estar buscando a Cristo através da palavra, da oração e tudo mais. E seria algo mais pessoal, né? A minha intimidade com Cristo. Mas também vão ter alguns que vão chamar o discipulado horizontal. E aí esse discipulado horizontal tem mais a ver com a missão da igreja. E no discipulado horizontal vai ser dividido em alguns tipos de discipulado. E aí o primeiro tipo de discipulado no discipulado horizontal seria o discipulado em comunidade. E aí o que seria o discipulado em comunidade, né? A Bíblia ela vai ensinar que a igreja é o local onde a gente vai se alimentar da palavra. É um ambiente natural para que a gente seja discipulado. Quando a gente vai ver lá em Atos 2, 42, a palavra vai dizer assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Quem perseveravam eram os cristãos, eram aquelas pessoas que estavam se convertendo, estavam se unindo à comunidade. Então eles juntos, como comunidade, como igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, que é justamente os ensinos de Cristo, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então esse seria um primeiro tipo de discipulado horizontal, que seria o discipulado na igreja. A gente ouvir o pastor pregar, a gente participar de estudos, como igreja, todo mundo junto. Só que também a gente vai ver na Bíblia, também em Atos, outro texto, até depois desse de 42, a gente vai ver outro texto que vai dar o entendimento para aquilo que nós entendemos hoje como pequenos grupos. Então, esse seria o discipulado de pequenos grupos. E aquele texto que fala assim: eles aplicavam os ensinos dos apóstolos de casa em casa e no templo. Eles se reuniam publicamente durante o maior tempo possível. Mas quando a perseguição impedia as reuniões públicas, eles ainda continuavam a se reunir de casa em casa. Então seria o discipulado em um pequeno grupo, ali em casa. E nós vamos ver também que quando Jesus começa o seu ministério, ele chama 12, né? Para trabalhar com ele. Então, Jesus chamou 12. Jesus tinha Pedro, Tiago e João, que eram os mais íntimos dele. E Jesus tinha João, que era o discípulo amado, né? E quando Jesus diz assim: um de vocês vão me trair. Aí Pedro olha de longe e pergunta para João: quem é? Quem é? E aí João encosta a cabeça no peito de Jesus e pergunta ao mestre, né? E aí Jesus vai dizer para o discípulo amado. Então a gente vai ver que tem essa estrutura de ter um grupo mais seleto. Jesus chamou 12, mas depois ele vai enviar 70, né? De 2 em 2. Então, esse seria o discipulado em pequenos grupos. E aí entendemos também que um dos aspectos do discipulado horizontal, na missão da igreja, seria também o discipulado em pequenos grupos. E eu acho que esse tipo de discipulado, quando bem estruturado, não tirando aquela ideia de divisão celular, questão do M12, enfim, mas um discipulado bem mais estruturado naquilo que nós batistas acreditamos ser, ele é muito útil para o jovem.
Porque o jovem ele precisa de um relacionamento mais íntimo, assim, mais no pessoal, e às vezes nem sempre aquilo que está sendo dado na igreja é o suficiente para o jovem. Porém, teria uma terceira parte também desse discipulado horizontal, que seria o discipulado 1 a 1. Ou seja, isso aí eu uso muito quando a gente está pregando ou está dando algum estudo na EBD, que é assim, se eu levo um colega meu, que não é crente, para a igreja, estou orando por ele, ele vai para a igreja, ele participa do discipulado em comunidade, ele ouve a palavra e ele se converte. Agora é minha função caminhar com ele nesse começo. É minha função orar com ele, é minha função ensinar a ele os primeiros passos da caminhada cristã. Porque o pastor, o líder da juventude, não vai ter acesso a esse camarada que está chegando agora. Então, o discipulado 1 a 1 é basicamente pegar aquele bebê na fé, né? Está nascendo agora, e fazer com que ele tenha maturidade cristã para que ele continue a caminhada e depois ele faça discípulos e assim vai multiplicando. Então, seria basicamente esses dois, né? Discipulado vertical, Jesus com o novo convertido, ou com o cristão, e o discipulado horizontal, que seria em comunidade, que é a igreja, pequenos grupos, e 1 a 1, que é mais intimidade. Seriam esses tipos de discipulado que a gente consegue entender. Não sei se eu estou errado, o irmão Carlos possa me corrigir aí. Isso, irmão Carlos, quer acrescentar mais alguma coisa? Porque daí eu já aproveito. Há algum limite? Ele citou os pequenos grupos, os PGs. Lá na minha igreja a gente chama de PR. E nós temos o nosso PR e há um limite de pessoa que pode ser alcançado. Existe alguma... Quantas pessoas que eu posso ter nesse discipulado horizontal já indo para o PG em si? Se tem ou fica a critério da disponibilidade do discipulador? A ideia é que, como o nome já diz, pequeno grupo. Se você excede uma quantidade muito grande, você já fica difícil de controlar. Aí acaba virando, você vai para o geral, vai para a igreja, não dá para você trabalhar individualmente com cada um. Então, grupos pequenos, né? Primeiro, alguns especialistas aconselham no máximo 7 pessoas. Jesus escolheu 12, trabalhou com 12, né? E um deles se perdeu, mas Jesus, ele mestre, pode trabalhar com Jesus, ele fica conosco, né? O nosso corre-corre do tempo que a gente tem, trabalho secular, trabalho fora, e a comunidade que fica correndo, tem família para ficar, coisas. Então, o tempo fica muito resumido para trabalhar. Quanto menor o grupo, melhor de trabalhar. Você consegue, nesse grupo menor, você ter uma intimidade, você criar intimidade maior, maior compartilhamento, um maior compromisso entre eles. Porque um grupo muito grande, eles ficam muito dispersos, mas um grupo menor não, fica mais fácil, até para estudar aqui, para tirar as dúvidas. Então, o ideal é que pequenos grupos, então, não tão grandes, no máximo 7 pessoas. A Lu Maria, ela falou assim, é preciso ter um limite, né? Porque o PG trabalha vida na vida, não é só no grupo. E eu super concordo também contigo, Maria, justamente nisso. Eu acredito que o propósito maior é você pegar o seu irmão e dizer, olha, vem aqui, vamos caminhar juntos nessa. E não somente ficar no nível, eu não vou dizer superficialidade, mas realmente frequentar a casa, conhecer a pessoa, criar camadas de intimidade. Acredito que isso vai facilitar o mútuo pastoreio, o mútuo conhecimento. E isso realmente, e não somente vai chegar, acredito que no nível que você vai enriquecer a vida daquela pessoa, biblicamente, de estudo, como também
aquela pessoa vai chegar em um momento que também vai haver essa troca e a partir desse momento vai crescer e aquela pessoa vai começar também a acompanhar a outra. E eu acho isso muito, 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 muito importante. Exatamente. Irmã Luz. Se você tiver um grupo muito grande, você não vai conseguir ter conseguir trabalhar. Você vai ter certos momentos nesse pequeno grupo que você vai ter que trabalhar questões particulares de cada um. Então, se você tiver um grupo grande, vai ficar difícil. É muita informação, é muita coisa muita coisa. Então, um grupo pequeno é melhor de trabalhar, fica mais fácil e pode ser multiplicado. Não há problema. Você trabalha e treina, e você pode distribuir mais. Acho que o número reduzido também gera também uma relação de confiança. Acredito que o discipulado em si, ele deve gerar entre o discipulador e o discípulo uma confiança muito grande, até por justamente o que o irmão Carlos vem trazendo isso, para tratar de assuntos que muitas vezes em um grupo grande não seria viável. Então, é bem isso. Vamos para a próxima pergunta. Olha, minha gente, já estamos em 30 minutos de live. Aí não chegamos nem na metade. Tá, vamos lá, Tomás. E depois, consequentemente, o irmão Carlos. Me diz aí, qual é a melhor estratégia para realizar um discipulado? Como é que eu começo um discipulado? Qual é a melhor estratégia? Antes de mais nada, é bem interessante essa pergunta, porque assim, muitas vezes as pessoas pensam, não, tem que ter estratégia não, vamos fazer a obra e Deus vai guiando. Mas quando a gente vê lá em Atos, né, nós vemos que existia estratégia assim. Paulo, guiado pelo Espírito Santo, é claro, ele foi tendo suas estratégias de como alcançar o maior número de pessoas. Por exemplo, quando a gente vai ver Paulo em Éfeso, em Corinto, na sua primeira, na sua segunda viagem, Paulo sempre primeiro ia para onde? Ele ia nas sinagogas. Por dois motivos. Primeiro, ele ia aos judeus, e segundo, porque nas sinagogas era onde se reuniam mais pessoas. As pessoas se reuniam lá no sábado para ouvir a lei, para debater. Então Paulo aproveitava e ia nas sinagogas. Quando ele pregava lá, os judeus aceitavam, se tornavam cristãos. Quando não, ele não tinha problema, ele ia para um lugar mais privado. Ele ia para a casa de, acho que é Júlio, se eu não me engano, lá em Corinto, enfim. Um dos líderes lá dos judeus, ele foi para lá e alguns seguiram ele. Então, assim, a estratégia, primeiro, eu acho que deve ser de acordo com quem você quer evangelizar. Você quer evangelizar que grupo? Eu quero evangelizar um grupo de jovens. Mas eu vou discipular aquele grupo depois que eles se converterem. Será que eu vou saber falar a linguagem deles? Será que eu vou saber entrar na cultura deles? Porque, assim, uma coisa é que a gente se converte, nós somos justificados dos nossos pecados, no ato que realmente nós declaramos o Senhor como nosso Salvador, mas o processo de santificação é longo. Então, eu estou preparado para caminhar com esse camarada, com esse irmão, com essa irmã na fé, nesse processo de santificação. As experiências que ele tem da sua vida pregressa, eu vou conseguir tratar com ele, ou isso vai me escandalizar, ou eu vou ficar sem saber como agir? Então, a primeira estratégia, eu acho que é você entender quem é que você quer discipular. Um jovem vai discipular um grupo de meninas. Vamos ver se ele tem maturidade para isso. Está chegando um grupo de jovens na igreja que eles tiveram problema com drogas. Eu vou pegar um menino da igreja que nunca saiu da igreja, nascido e criado na igreja, nunca teve experiência nenhuma no mundo. Será que ele tem condições de trabalhar aqueles jovens que eles já têm algumas influências do mundo, eles ainda estão lutando com algumas coisas? Então, para mim, a primeira estratégia é entender quem é que eu vou discipular. Entendendo quem é que eu vou discipular,
agora eu vou ter que conviver com ele. Porque discipulado para mim é vida na vida, né? É você estar disponível para poder entender aquela pessoa e poder alimentá-la de acordo com a sua necessidade. Então, para mim, a grande estratégia é entender quem eu quero discipular, quem é aquela pessoa, como é que ela está chegando na igreja, quais são os seus traumas, ter um pouco de intimidade com ele para poder começar. Claro que na igreja a gente não tem que ter divisão, todos nós somos iguais no reino de Deus, mas existem algumas coisas que são relevantes na vida de uns e são relevantes na vida de outros. Por exemplo, já chegou o jovem para conversar comigo e eu consegui identificar o problema que ele estava passando. Porque quando eu era adolescente, infelizmente, eu passei um tempo fora do evangelho, desviado. Então agora, depois de 10 anos depois dessa experiência no mundo, eu vi algumas coisas que aquele camarada estava passando que eu disse, eu te saí, eu sei o que é isso. Eu consegui identificar sem ele me falar. Quando ele veio meio tristão conversar comigo, eu disse, tu tá passando por isso. Aí como é que tu sabe? Eu já vi isso no passado. Não estou me vangloriando disso. Mas se uma pessoa que está o tempo todo na igreja, que nunca teve uma vivência nenhuma, está seu mundo fechado, ela não conseguiria ajudar aquele jovem. Ela poderia chegar com preconceito, com julgamento, e não entender o que ele precisava. Então, para mim, a estratégia principal é entender quem é que você quer discipular e conseguir conviver com ele para conseguir alimentá-lo de acordo com a sua necessidade e caminhar junto com ele. Quer complementar, irmão Carlos? Não, é muito bom realmente isso, você tem que conhecer. Na verdade, nós temos que conhecer bem aquelas pessoas com quem estamos trabalhando no nosso circular. É importante também, no seu caso, no caso do Luan também, que estão formando, estudando, isso também é muito importante. Você aprender um pouco mais sobre várias coisas. Eu fico pesquisando sobre várias coisas. Eu não sou tão perfeito assim na questão da tecnologia, mas eu tenho umas ajudantes em casa que me ajudam, né? Minhas filhas têm me ajudado bastante então eu acabei com várias coisas. Então, eu pesquiso, eu pergunto, eu vou atrás de pessoas para me informar também, procurar essas informações. Eu compro um livro, então, para algumas coisas que estão necessárias para que possa também trabalhar. Então, é realmente muito importante que a gente também entenda, compreenda com quem a gente está trabalhando, para que a gente saiba como começar a trabalhar. Então, você continua como então, você tem que ter mínimo conhecimento que essas drogas alucinógenas fazem na pessoa. Você possa chegar de forma assim como Cristo chega, com compaixão, sem julgar nada, simplesmente vai chegando lá e chega a ver. Então, você não foi empregado, aí você tem capacidade, também conhecimento. Tudo é uma questão também de conhecimento. Você ter esse conhecimento e conhecer a pessoa quem é. Às vezes, a pessoa está chegando, mas alguém da igreja conhece. Então, está lá o Tomás, está na frente no Ministério de Juventude. Então, chega uma pessoa nova na igreja, mas é conhecido de um jovem lá. Então, o que o Tomás vai fazer? Você conhece ele? Conheço. Aí o Tomás já chega e pergunta como é que ele é, o que ele faz? Você sabe alguma coisa dele, alguma informação? Isso já ajuda para que ele possa saber que tipo de abordagem ele vai fazer na hora que ele vai se aproximar, né? Eu tenho entendimento, né, assim, que na hora de discipular, eu primeiro compreendo dessa forma, que é mais fácil na questão do discipulado no pequeno grupo, para crescer mais a intimidade, você discipular homens e mulheres discipular mulheres. Fica mais fácil, porque uma mulher discipulando uma mulher, ela tem mais abertura naquele momento, e além do mais, ela conhece toda a realidade feminina, fica mais fácil de compreender até certos momentos, não é? Porque às vezes a gente vê a mulher tá lá irritada, aí você puxa, porque ela está irritada, está chateada, mas às vezes não é isso. Ela simplesmente está no seu período, está com TPM. Aí você fica, poxa,
Eu sei muito bem o que é isso, porque eu tenho muitas mulheres na minha casa. Então, eu sei muito bem o que é isso. Mas essa realidade é importante. Então, a gente tem esse entendimento. Então, mulher discipula mulher, porque fica mais fácil, porque ela tem a intimidade entre elas, fica mais fácil. Da mesma forma, homens discipulando homens. Por quê? Porque eles podem chegar mais, porque é mais fácil. Por exemplo, o Luan citou esse exemplo dele, então ele tem esse conhecimento, então ele não poderia, de uma forma nenhuma, num ambiente misto, tocar nesse assunto de forma nenhuma. Ele teria que, realmente, como ele fez, em forma particular com a pessoa. Mas no momento de pequeno grupo, no momento de compartilhamento, esse motivo não poderia ser aberto. Por quê? Justamente porque é um grupo misto. Mas se fosse um grupo só de homens, é bem mais fácil de trabalhar e a linguagem todo mundo vai entender naquele momento. Então, eu concordo com o Tomás em relação a isso, a questão do conhecimento, mas também entendo que, neste momento, quando você vai fazer esse pequeno grupo, para que você haja uma intimidade maior, para ter a afinidade maior dentro do pequeno grupo, para compartilhar melhor, homem discipula homem, porque o homem se entende e conhece as questões do homem. E a mulher discipula a mulher porque conhece melhor as questões da mulher. Eu não estou falando aqui porque eu estou fazendo segregação nenhuma, não. É porque